dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque a qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Amém, meus irmãos? Eu me sinto lisonjeado realmente de poder estar aqui, porque o Senhor me resgatou de onde já não tinha mais solução e me trouxe até aqui. E hoje eu quero falar com os irmãos um pouco de renúncia. E quando a gente fala de renúncia, às vezes não é somente sobre a minha renúncia, a renúncia que vocês têm para a gente prosseguir no Evangelho, mas renúncia de talvez de alguém que veio antes de você, que renunciou algumas coisas para que você pudesse estar aqui. A nossa vida, a nossa caminhada com Cristo, ela é cheia do início ao fim de renúncias. O Senhor não nos chamou para um evangelho de facilidades, de uma vida cômoda, que tudo vai ser tranquilo. Muito pelo contrário, Ele nos chamou para nos batalhar. Nós alistamos para esse exército, para servir ao Senhor e em uma constante batalha. Sabemos que o Senhor sempre vai estar do nosso lado, mas isso não nos impede de passar dificuldades, de passar afrontas, de percorrer caminhos tortuosos. Da última vez que o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui pregando aos irmãos, nós falamos sobre a vida de Lázaro. A Bíblia descreve que eles eram amigos íntimos de Jesus e nem a intimidade que tinham com Jesus os pouparam de passar pelo momento difícil, pela morte de Lázaro. Então a gente tem que entender que na nossa caminhada cristã, quanto mais nós achegamos ao Senhor, talvez mais dificuldades a gente vai passar aqui na terra. O Senhor nos provará de todas as formas possíveis. Cabe a Ele. O poder está nas mãos dEle. Às vezes a gente quer ter o controle do tempo, o controle das situações, mas o Senhor está nos dizendo: eu tenho o controle de tudo. Aquilo que a gente passa nessa terra é passageiro. Em breve o Senhor vai voltar, vai nos buscar e a gente vai ter a eternidade toda com o Senhor. Então, meus irmãos, a gente tem que estar sempre atento a isso, para que esse momento de tribulações, de dificuldades que nós passamos aqui na terra, não nos separem da eternidade com o Senhor. Porque a gente pode ficar disperso com isso, deixar essas aflições, as dificuldades entrar no nosso coração e nos afastar do Senhor. Porque onde o pecado entra, há separação entre o homem e Deus. E o diabo, ele tem usado de todas as formas difíceis. Todas as formas que existem, ele tem usado para atacar a igreja. Porque ele sabe que onde tem uma igreja de pé, reunida, que está buscando verdadeiramente o Senhor há de responder, o Senhor há de agir, o Senhor há de levantar as suas mãos e prosperar o seu povo diante da presença dele. Hoje nós temos igrejas em números. Eu venho de uma cidade tão pequena de 25 mil habitantes que tem quase 100 igrejas. Então, a quantidade não define qualidade. Então é muito bom a gente poder estar num templo de uma igreja que está verdadeiramente nesse propósito, no propósito de renúncia, no propósito de entrega, que é o que estamos fazendo aqui hoje. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor trouxe todos nós até aqui para que nós possamos estar renunciando ao nosso tempo, renunciando ao aconchego da nossa casa, renunciando àquela comida deliciosa do dia de hoje, para estar aqui na presença do Senhor. Mas nós fazemos isso com alegria, porque nós sabemos que o nosso Pai, Ele nos recompensará. Amados irmãos, quando eu falo de renúncia, quando eu falo de entrega, eu me lembro de algumas pessoas que passaram pela Bíblia, que deram a nós um grande exemplo disso. E primeiro eu posso dizer que a renúncia, ela gera milagres. Amém, meus irmãos? Renúncia gera milagres. E quando eu digo milagres, é em todas as formas possíveis. Se você renunciar a algo na sua vida que está te atrapalhando, algo que está te impedindo seguir ao caminho do Senhor, você pode ter certeza que você vai ser recompensado. Ah, mas é uma troca? Não, é a palavra do Senhor que está dizendo. O Senhor tem compromisso com a sua palavra. Quando nós falamos sobre Abraão, já foi falado aqui sobre Abraão. A esposa de Abraão era estéril, não podia ter filhos. Conhecemos todos a história de Abraão. Abraão foi o homem que é o pai da fé, é o homem que teve os seus momentos difíceis, teve os seus escorregões, ele é um ser humano, passou por tantas coisas, mas foi um processo de renúncia, a vida de Abraão. Quando eu falo de Abraão, eu falo também de Abimeleque, que entrou na história de Abraão. Quando entrou na história de Abraão,
A palavra nos diz que Deus cercou a madre da família de Abimeleque. Não podia gerar mais filhos. Abimeleque teve que renunciar à esposa de Abraão. Teve que entregar, não, toma. Não quero mais que o Senhor faça nada mais da minha família. E a palavra do Senhor diz que a partir do momento que houve aquela renúncia, Deus abriu a madre da família de Abimeleque. E os servos e servas voltaram a ter filhos. Irmãos, para que eu tenho que falar de Abimeleque aqui, meus irmãos? É porque às vezes, irmãos, nós estamos numa caminhada e nós deixamos entrar algumas situações da nossa vida que tem travado o nosso milagre. Algumas situações que a gente não percebe, mas quando a gente vai ver, a gente já está dentro disso. Abraão, por falta de vigilância, ele entrou nessa situação. E prejudicou também a casa de Abimeleque. Acabou prejudicando a casa de Abimeleque. E às vezes entramos em situações tortuosas porque falta-nos vigilância, falta-nos entendimento, falta-nos discernimento. Nós buscamos muito tantos dons e esquecemos o dom do discernimento. A gente precisa ter discernimento das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nem tudo que a gente vê é o que realmente acontece. E Abimeleque renuncia. A palavra do Senhor nos diz que servos e servas voltam a ter filhos. Abraão recebe o seu milagre junto com Sara, mas mais uma vez o Senhor pede uma renúncia. Eu quero seu filho. Eu quero seu filho. Irmãos, a vida nossa é cheia de renúncias. É cheia de renúncia. Abraão passa no teste da fé. Vou mais à frente e encontro com Ana. Ana também, novamente, estéril, não pode ter filhos. E quando chegou o milagre de Ana? Quando houve renúncia. Como Ana renunciou? Senhor, eu não tenho o meu milagre, mas quando o Senhor colocar o meu milagre na minha mão, eu vou entregar. Eu entrego. Eu entrego ao Senhor o meu milagre. Você tem fé, você ainda não alcançou o seu milagre, mas faz um propósito ao Senhor. Faz um propósito ao Senhor. Faz um propósito. Porque às vezes o nosso milagre não chega porque não há propósito. Não há renúncia, não há entrega. A gente quer muito que o milagre venha, mas para que seja meu. Para que seja meu. Mas mais à frente nós vamos entender o quão é perigoso a gente reter os milagres do Senhor a nós mesmos. O quão isso é perigoso. Caminhamos um pouco mais e vemos Manoá com sua esposa, geraram Sansão. É o que eu falei agora. Talvez não houve renúncia da vida de alguém, mas houve renúncia da vida de alguém que veio antes de você. Qual foi a renúncia que tiveram? Tiveram que criar um filho segundo os padrões que o Senhor explicou. O Senhor determinou todas as formas que Sansão deveria ser criado. E a criança cresceu daquela forma, diferente dos outros. A Bíblia não fala, mas talvez no crescimento reclamava com os pais: por que eu tenho que ser assim? Por que eu tenho que ser diferente? Por que eu tenho que ser diferente? Porque houve uma renúncia. Porque os pais precisavam de um milagre. O milagre era condicional na vida deles. Teve uma condição para haver um milagre. E o Senhor concebeu esse milagre na vida deles. Nasceu Sansão. Mas Sansão cresce. Sansão cresce. E Sansão é uma das histórias mais tristes da Bíblia. Cresce o garoto, seguiu o exemplo dos pais e tudo. Só que não deixou a renúncia e a entrega realmente tomar conta do seu coração. Em determinado momento da sua vida foi corrompido. Achou que podia resolver nas próprias forças dos braços. E a queda foi inevitável. A queda de Sansão foi inevitável. Porque Sansão confiava na entrega dos pais, na renúncia dos pais. Irmãos, os nossos pais oraram. Os nossos pais jejuaram, fizeram um propósito para que a gente estivesse aqui. E nós? O que devemos fazer? O que nós devemos fazer? Nós vamos viver dessa renúncia, dessa entrega de alguém que veio antes de nós, somente deles? Será que somente o joelho da minha mãe é capaz de me deixar de pé? Será que eu vou depender do joelho da minha mãe até quando? Até quando eu vou depender da oração do meu pastor? Até quando eu vou depender do conselho dos irmãos? Irmãos, eu falo novamente, a palavra do Senhor é como espada de dois gumes. Esse tema veio e me pegou muito esse tema. E o Senhor tem um tema preparado para cada um que levantou aqui. Que veio até aqui trazer uma palavra. Até quando a gente vai confiar no passado? No que a gente já foi? No que a gente já fez? O Senhor tem algo novo no nosso todos os dias. O Senhor quer algo novo. O Senhor quer algo novo na nossa vida. O
Senhor tem tanta coisa para fazer na nossa vida e a gente tem travado, agarrado nas coisas que Ele já fez. E a gente não tem renunciado mais nada, não tem feito mais entrega, porque do jeito que está, tá bom. Do jeito que está, tá bom. Eu tenho visto um irmão sofrendo, o outro sofrendo, mas ainda não chegou na minha casa, então está tudo bem. Está tudo bem. A gente vai deixar para renunciar e se entregar verdadeiramente ao Senhor quando o mal chegar na nossa casa? Irmãos, a nossa vida inteira deve ser de renúncia e de entrega dia após dia. Paulo, ele foi salvo, foi transformado, mas Deus ainda deixou um espinho, para que todos os dias ele lembrasse, não é pelas nossas forças, irmãos. Não é pelas nossas forças. Eu sou dependente do Senhor todos os dias. Todos os dias, quando eu levanto, quando eu me deito, aleluia, eu sou dependente do Senhor. Aleluia! Não tem como, irmãos. Eu acabei de receber uma mensagem, quando eu fui ao banheiro ali, meu time me avisou, estava desolado pela situação da sua filha, estava todo mundo dormindo, quando o cachorro acordou de madrugada, começou a latir, foram ver a água, tinha tomado toda a casa. Aconteceu hoje em Patinga, perderam todos os móveis, o carro estava boiando na garagem. Mas a mensagem que eu recebi foi da minha prima falando: eu louvo ao Senhor, porque o Senhor nos atentou a tempo e nós estamos vivos. Nós estamos vivos. A nossa vida, irmãos, a gente não tem o controle dela. A gente não tem o controle do passado, que já passou. Nós não temos o controle do futuro. E nós não devemos sofrer pelo que está acontecendo no nosso presente. Renuncie o controle da sua vida. A gente fala muito sobre o livre-arbítrio, mas se eu tivesse hoje para fazer um desejo, eu fosse antes de mim. Porque eu não sou capaz de guiar minha própria vida, eu não sou capaz de controlar os meus passos, eu não sou capaz de cuidar do que passa aqui, Senhor. Então, Senhor, toma de volta isso. Toma conta da minha vida, faz de mim o que o Senhor quiser. Há quem diga lá fora que nós somos marionetes, né? Que somos pessoas que alienados, isso. Mas quem dera se a gente fosse realmente uma marionete na mão do Senhor e fizesse só aquilo que Ele manda fazer. Quem me dera se nós fôssemos capazes de fazer somente o que o Senhor manda fazer. Capaz de ir somente nos lugares em que o Senhor permite a gente ir. Quem nos dera se a gente tivesse essa capacidade. Amém, meus irmãos? A renúncia na nossa vida é tão importante, irmãos. Tão importante que eu preciso falar com os irmãos ficarem atentos sobre algumas coisas que podem nos atrapalhar até esse caminho de renúncia. A Bíblia fala sobre Elias, um grande homem de Deus, que seguiu o seu ministério e chamou um homem, um sucessor com o nome de Eliseu. Deus tinha um mistério também na vida de Eliseu, um homem sábio. E quando Elias chama Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu estava juntamente com os bois. A primeira atitude de Eliseu foi assim: deixa-me ir despedir da minha família. Quando Eliseu volta, despede da sua família, a Bíblia diz que ele mata todos os bois, para ele poder seguir juntamente com Elias. Irmãos, o que eu aprendo com isso, irmãos? O que eu aprendo com isso? Quando o Senhor nos chama para algo, é necessário a gente voltar. Sabe aquilo que prende você no passado? Sabe o que te prende? Quem te garra naquele lugarzinho? O Senhor está dizendo: eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu não quero você preso no passado, o que você fazia, não. Eu não sei qual que é o boi da sua vida. Eu não sei qual que é isso. Me diga o que está acontecendo na sua vida. Que está te prendendo no passado. O Senhor está dizendo: volta, mata, sacrifica, acaba. Acaba. Chegou a hora da gente dar ponto final naquilo que tem feito sofrimento na nossa vida e tem tardado o Senhor nos permitir que bênçãos nos sigam. Eliseu deixou aquela vida para trás. Falou: a partir de hoje eu renuncio ao que eu vivia e vou viver um caminho novo diante do Senhor. E mais, se o Senhor fez na vida de Elias, eu quero porção dobrada. Eu quero que o Senhor faça porção dobrada na minha vida. E a palavra do Senhor diz: o Senhor, como o Senhor não erra, em todo o ministério de Eliseu foram 7 milagres. De Elias, no ministério de Eliseu, 13 milagres em vida. E para quem conhece, tem intimidade com a palavra do Senhor, sabe que até depois de morto o Senhor cumpria a palavra dele. Quer o dobro da unção? Até depois de morto. O último milagre veio através dos seus ossos, quando foram sepultar alguém. Ao morto encostar nos ossos, ele ressuscitou. Irmãos, vocês têm noção do que é
levaram uma vida de renúncia, levaram uma vida realmente de entrega. Vocês têm noção do que Deus é capaz de fazer? Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que Deus é capaz de sacrificar o mundo inteiro e salvar apenas uma família, porque um homem renunciou e se entregou realmente a construir uma arca? Vocês têm noção disso? Apenas um homem acreditou, renunciou, se entregou realmente ao Senhor. Deus destruiu uma humanidade e salvou o homem que teve renúncia e teve entrega. Vocês acreditam que Deus é capaz de fazer se você se entrega realmente a Ele? Irmãos, é pouco tudo que a gente faz perto do que Deus pode fazer por nós. É pouco. É pouco, e a gente fica preso em tão poucas coisas. A gente fica preso no excesso do nosso passado, e isso tem causado depressão em cima de depressão. A gente deixa de entregar ao Senhor, deixa de renunciar a algumas coisas com medo de algumas situações que já passaram na nossa vida. A gente deixa o passado tomar conta e a gente não consegue se entregar ao Senhor de verdade. E temos também o mal do nosso mundo, que é a ansiedade, que é o excesso do futuro de coisas que não aconteceram ainda. Porque, irmãos, o Senhor, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus na nossa vida, irmãos. Ele continua sendo Deus. O propósito do Senhor para as nossas vidas não é só para essa terra é um ensaio daquilo que o Senhor tem nos preparado. Já foi dito aqui pelo irmão, o Senhor está nos preparando para nos levar de volta ao nosso lar, de volta à nossa origem. Irmãos, vai ter pessoas que vão sofrer um pouco mais, vai ter pessoas que vão sofrer um pouco menos, mas o caminho vai levar ao mesmo lugar, irmãos. Vai nos levar ao mesmo lugar. Eu louvo ao Senhor toda vez que eu vejo alguém que sofre, mas da boca dele não se ouve só palavras de bendições. A gente conhece a vida da pessoa, pastor, sabe o sofrimento que ela passa, mas ela não te passa nenhuma palavra de amargura, nenhuma palavra de desânimo. Sabe por quê? Que ela já conhece, ela sabe, eu estou sofrendo aqui, mas quando eu fechar os olhos e partir para a eternidade, lá nenhum sofrimento que eu passei nessa terra vai chegar. Deus limpará dos meus olhos todas as lágrimas, não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, porque as últimas coisas já foram passadas. O Senhor há de limpar dos nossos olhos tudo aquilo que já nos trouxe tristeza, já nos trouxe amargura, mas para isso tem que ter entrega, tem que ter renúncia. Aleluia! Vale a pena a gente perder a eternidade inteira por um momento da nossa vida? Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena a gente arriscar tanta coisa, arriscar uma eternidade. Alguém aqui que é capaz de me dizer o que é uma eternidade? Quanto tempo dura uma eternidade? E a gente tem colocado a eternidade em jogo por falta de renúncia, por falta de entrega. A gente tem feito isso todo dia. Todos os dias. O Senhor às vezes nos dá milagre. O Senhor dá filhos a quem não pode. O Senhor levanta aquele e prospera aquele que era duvidado pela família, era desacreditado pela família. Mas, irmãos, vale a pena a gente ficar preso nisso? Sabe por que tem pessoas que ainda não receberam o milagre? Porque somente Deus sabe que a partir do momento que ele recebe o milagre, ele vira as costas para Deus. Irmão, a gente tem que tomar cuidado com isso. A renúncia gera milagre, mas o milagre é para a honra e a glória do Senhor. Milagre não pode vir na nossa vida para nos fazer parar de caminhar. Milagre não pode chegar na nossa vida para nos fazer estacionar no meio do caminho. A gente tem que continuar. Recebeu o Senhor? Continua entregando. Continua sacrificando. Continua renunciando. Eu pedi tanto ao Senhor, a minha filha. Pedi tanto ao Senhor, tanto ao Senhor. Mas quando a gente ora, a gente fala, Senhor, faça dela o que o Senhor quiser. Faça dela o que o Senhor quiser. Amém. Eu tenho os meus sonhos para com a minha família, mas é o Senhor que sabe. O Senhor que me deu. Eu sou pai emprestado dela. Um dia eu não vou estar aqui mais. Ela vai estar sozinha. Quem vai cuidar dela é o Senhor. Como que eu vou definir o futuro da minha vida se não sou eu que vou cuidar dela? Sendo que é Deus que vai guiar os passos dela. Então a gente não tem que apegar aos milagres que o Senhor faz na nossa vida. Cuidado, irmãos. Cuidado. Falta pouco tempo para os irmãos. Se coloquem de pé. Vamos fazer uma oração diferente ao Senhor essa noite.